Abra comigo no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 5. 1 Samuel, o capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e até o versículo de número 4. Creio que a todos aqueles que têm frequentado a escola bíblica, têm amado as Escrituras. E nós temos ensinado os nossos irmãos a carregarem um exemplar da palavra de Deus, principalmente no ambiente de culto. Amém? Então, não deixe de amar essa palavra, porque sempre será a resposta final para as nossas vidas. O texto diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Amém? Toma o seu assento. Preste atenção em mim. Confesso que havia uma dúvida no meu coração para ministrar essa palavra, porque em ambiente de ceia, humanamente falando, e o coração de um pastor é trazer uma mensagem que vai nos tirar da cadeira, que vai nos fazer dar muito glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor me fez pensar muito nesse texto e no contexto que ele carrega. Se nós partimos para a primeira parte do livro de Samuel, nós conhecemos a história de Eucana e suas duas mulheres. Sua mulher, a quem ele amava muito, era estéril. Sua segunda mulher podia dar a ele muitos filhos. Havia uma rincha muito grande entre essas duas mulheres. Mas todos os anos Eucana subia ao templo, ia até o templo, para lá no templo oferecer sacrifícios a Deus. Em uma vez dessas, Ana decide se prostrar diante de Deus e colocar diante de Deus o que doía no coração dela. Uma mulher que era estéril, e como toda mulher, na sua natureza, deseja gerar um filho. Ana está completamente angustiada. Ela começa a se derramar em Deus, porque é natural que quando estamos angustiados, não saia som dos nossos lábios. É natural que quando passemos por lutas, por dificuldades, quando nos dobramos ao Senhor, quando nos entregamos ao Senhor, dos nossos lábios não sai som, a não ser gemidos, a não ser lágrimas que descem pelo nosso rosto, externando a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade. Eli, como sacerdote e profeta naquele ambiente, naquele momento, olha para Ana e eu imagino isso, por conhecer um pouco do texto, já sendo um sacerdote muito falho, um sacerdote que já estava caminhando e desdenhando o que Deus tinha para fazer e falar para aquele povo. Olha para Ana e subentende que Ana está totalmente embriagada.
ele pergunta a Ana: até quando você vai ficar embriagada? Ela diz: meu Senhor, eu não estou embriagada, é o meu coração que está angustiado. O texto não relata, mas creio que ele percebe o que ele falou, por não ter interpretado a situação que Ana estava vivendo naquele momento. E, resumindo a história, ele diz para Ana: que Deus dê a você o que você está pedindo e clamando. Ela diz: eu recebo, e se Deus me der um filho, assim quando ele nascer, assim que ele desmamar, eu trago no templo, no tabernáculo, e deixo ele para servir ao Senhor. Esse era o voto de Nazireu. Não se passaria gilete no seu rosto, nem cortaria mais o seu cabelo. Eucana, voltando para casa juntamente com Ana, chega em casa, eles têm relação, e daquela relação Deus dá a graça de nascer uma criança. Essa criança, quando nasce, sabe-se agora que é um menino e recebe o nome de Samuel. Eucana, quando volta novamente ao templo, diz: Ana, vamos. Ela fala: não vou esperar Samuel desmamar, porque na próxima vez que eu for com ele desmamado, eu vou lá no templo cumprir o meu voto. Primeiro adendo que eu posso deixar aqui: existem muitas pessoas que dizem assim: eu fiz um voto com Deus, mas quando Deus gera o resultado do seu voto, você não cumpre o voto com Deus. A Bíblia nos ensina que é melhor que não votemos ou não juremos, porque se não cumprirmos será voto de tolo. É muito lindo quando o desespero bate em nós. É muito lindo, aliás, não, é muito complicado quando o desespero vem. E diante de tanta angústia, de tanta dor, eu ajoelho, eu me prostro diante de Deus e digo: Pai, se isso acontecer, eu voto que eu faço algo a Ti. Ou eu vou entregar uma oferta, ou eu vou oferecer algo, ou eu vou abençoar alguém. Mas na hora que Deus vira a situação, nós não somos capazes de cumprir o voto que fizemos. E queremos ter graça diante dos olhos de Deus para continuar pedindo. Queremos ser achados por Deus para continuarmos pedindo. Samuel desmama. Ana vai ao templo. Chega no templo, deixa Samuel lá nas mãos de Eli, o sacerdote. Só que há um cenário complicado, porque o texto nos mostra que a casa de Eli, os seus filhos, estavam totalmente corrompidos. Quando as pessoas iam levar ofertas ao altar, enquanto a oferta ia se consumindo, eles já tiravam para eles uma boa parte. Enquanto se entregava a gordura, eles já tiravam para ele a melhor parte. O texto ainda diz que eles se deitavam com as mulheres no templo. Só que eu amo quando o texto vai dizer assim: Samuel crescia servindo a Eli. Samuel via tudo o que acontecia, ia se desenvolvendo. O seu caráter era único e gerado. Eu estava em uma mesa com 3 pastores essa semana, e um deles fez a seguinte pergunta: eu preciso que vocês me ajudem e me respondam essa pergunta. Vocês acreditam em maldição hereditária? Um respondeu muito bonito: olha, porque o texto fala. O outro falou assim: olha, eu não acredito. Ele falou: pastor Marcelo, o que você acha? Eu disse que há uma confusão muito grande nos dias de hoje com esse problema, porque a palavra diz que aquele que conheceu Jesus, tudo se encerrou em Jesus. Só que o diabo tem trabalhado em uma forma, e que eu aprendi quando cursei um pouco daquele negócio de coach. Satanás trabalha muito no espelhamento. O que é o espelhamento? É alguém que está dentro de um lar. Talvez o pai é alcoólatra, aí o filho começa a beber. Outros vão dizer: isso é maldição.
Foi o pai que causou maldição. Nananina, não. Isso é espelhamento. Porque o filho está simplesmente seguindo o exemplo do pai. Só isso. Não tem maldição aí. Porque talvez você, pai, é um mau exemplo para o seu filho. E aí você não tem o direito de falar, não beba. Porque você bebe. Aí entra assim um ambiente dizendo assim, isso é maldição. Não. Porque a Bíblia nos mostra que Samuel andava com Eli, Ófine e Finéias. Viam eles fazer todo tipo de bagunça dentro do templo. Mas o texto diz que Samuel crescia servindo ao Senhor junto de Eli. Querido, se você tiver caráter, porque caráter, meu irmão, muitas vezes não é enxergado de fora, é de dentro que se enxerga o caráter. Eu não posso estar lá, o Vinícius não pode estar lá, o Celino não pode estar lá, mas Deus se manifesta em todos os lugares e em todos os ambientes. Um psicólogo diz o seguinte: trair a sua mulher não é porque você não a ama, é falta de caráter. Trair o seu marido não é porque você não ama, é falta de caráter. Porque você pode amar, mas se corrompe muito fácil. Samuel crescia servindo ao Senhor, mesmo caminhando com Ófine e Finéias. Eles faziam algo de errado, mas Samuel decidiu: eu não vou ser igual a eles. Só que chegou um momento agora que o Senhor precisa chamar Samuel, que o Senhor precisa convocar Samuel, porque o texto diz que até esse momento Samuel ainda não tinha recebido a palavra de Deus, não tinha recebido a chamada de Deus diretamente para ele. Em uma certa noite, Eli vai se deitar, Samuel vai se deitar. Eis que uma voz ecoa no ambiente: Samuel, Samuel. Como um servo amado e querido, se levanta rapidamente e vai até o seu senhor e diga: meu senhor Eli, o senhor me chamou. Ele diz: meu filho, vá dormir, eu não te chamei não. Samuel volta para sua cama. Sabe o que é interessante, Vinícius? 5 ou 6 vezes que o Senhor chama Samuel. 5 ou 6 vezes que ele vai até Eli. Só que o texto não mostra nenhuma vez ele reclamando. Nenhuma vez ele reclamou. Tá cheio de gente dizendo que é servo de Deus. Vou falar para você para ficar mais leve, tá? Mas não é para você não. Deixa eu pensar. Não, acho que não é não. Tá cheio de gente dizendo assim: eu sou servo de Deus. Ei, eu sou servo de Deus. Eu sou escolhido, eu sou chamado. Mas quando Deus fala assim: ei, eu quero falar contigo, aí a pessoa fala: ai, mas tá tarde. Ai, mas eu tô cansado. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas não sei o que. Deus não olha para nossa condição física. Deus não olha para nossa conta bancária. Deus não olha para sua tipificação. Deus simplesmente quer olhar para aquele servo que ele quer dizer: ei, meu servo. E você vai se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus diz: faz aquele negócio aí de novo. Tem um cabelo da minha esposa no meu olho aqui. Aí. Saiu. Samuel, Samuel. Samuel vai correndo, vai até Eli. Ele percebe. Olha o detalhe: Eli estava tão distante de Deus que ele demorou para perceber que era Deus que estava chamando Samuel. Ele diz: olha, eu acho que é o Senhor que está te chamando, viu, Samuel? Então da próxima vez que você ouvir essa voz, você diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus chamou Samuel de novo.
Samuel. Depois de algumas vezes ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O Senhor fala com Samuel. O Senhor troca uma ideia com Samuel. Sabe qual é o mais difícil agora para Samuel? Transmitir o que Deus falou para ele, para Eli. Porque veio uma sentença de destruição e de morte para Eli. Não só para Eli, mas também para os seus filhos. Pastor, mas o que isso tem a ver com aquele texto? Calma um pouquinho que eu vou chegar lá. Outro dia de manhã, Eli vai até Samuel e fala: Samuel, se Deus te chamou é porque Ele falou alguma coisa. Imagina Samuel, novato, né, na chamada, respeitando um servo, respeitando o seu senhor, fica meio acanhado, diz: não, tá. Ele fala: Samuel, diga exatamente tudo o que o Senhor te falou, e que se for para mim, não me esconda nada. Conjecturando, Samuel fala: já que o Senhor insiste, vou falar. Deus me disse que a tua casa vai morrer. Deus me disse que nenhum dos seus descendentes vão ficar velhos, e que não vão se lembrar mais do nome da tua casa, e da tua geração ninguém mais vai ser sacerdote. Ele sabia, e disse para Samuel: se é assim que o Senhor quer, então assim vai ser feito. Chegamos no capítulo 4. Os filisteus resolvem atacar Israel. E o texto diz que eles entraram no arraial dos israelitas, preparados para atacá-los. Houve um confronto, houve uma guerra. O povo sai amedrontado e decide se reunir. Presta atenção nisso aqui. Eles dizem assim: vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir para clamar ao Senhor. E lá, quando nós nos reunimos, nós vamos trazer a arca da aliança. Para quem não conhece, não sabe da história, a arca da aliança, ela exemplificava a presença de Deus. Então, onde estivesse a arca da aliança, estava também manifestada a presença de Deus. Uau! A ideia foi maravilhosa. Mandam buscar a arca da aliança. Coloca para mim, Carol, 4, versículo 4, para a gente acompanhar aqui, ó. Versículo 3, Carol, vamos no 3. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Próximo. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha o que o texto está dizendo. A arca veio, o sacerdote Eli estava diante da arca, Ófines e Finéias também. Porque eles entenderam que se a presença de Deus retornasse para aquele ambiente, eles teriam êxito e vitória. Que ideia maravilhosa. Faz tudo de errado e quer orar para que Deus resolva alguma coisa. Está entendendo onde eu quero chegar? Faz tudo de errado, aí eu vou para a igreja, vou orar, dobro o meu joelho. Fizeram tudo de errado. Pensa comigo nisso, tudo de errado. O povo sofrendo porque não tinha uma direção sacerdotal. Tinham 2 jovens homens acima de 30 anos, 2 homens que caminhavam errado, se prostituíam no templo, roubavam aquilo que não era de direito a eles. Agora estão em um ambiente de derrota,
com o seu pai que não se posicionou para que os seus filhos andassem na linha. Olha isso, pai e mãe, como é muito sério. Porque um pai que não se posicionou, Deus se levantou e disse: os seus filhos não vão chegar à idade de velhos, eles vão morrer antes. Só que eles querem resolver de uma forma branda: traga a arca. Quando a arca vier, a presença de Deus se manifesta e nós não vamos morrer, nós não vamos perder. Eu imagino a cena, Vinícius. O tecladista fazendo um som bem triste. A arca dali estava lá, a arca. Senhor, nos livre do mal. Talvez os Ófines e Finéias sendo fariseus diante do povo. Deus, a sua presença está nesse ambiente. Nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Eles começam a clamar. O texto diz que o clamor deles era tão alto que o chão tremia, o chão balançava, e os filisteus lá em cima começaram a escutar aquele clamor. Alguns do exército filisteu disseram assim: não vamos lá não, nós não vamos lá não, porque esse tal Deus de Israel, esse Deus desconhecido aí, é brabo. Lembra dos egípcios lá que morreram dentro do mar, porque o mar se abriu e fechou? Não, não vamos não. Mas um general levantou e disse: nós vamos lá, larga de ser frouxo, nós vamos lá. Convenceram todo mundo e desceram. Sabe qual é o problema de muitos ambientes? Eles só tinham barulho. O que trouxe medo para os filisteus foi o barulho. Houve um grito, houve um estrondo, porque o povo era numeroso, mas não tinha o que? A presença de Deus. É muito sério o que eu vou falar aqui. Enquanto eu li esse texto, até anotei na minha Bíblia, só tinha barulho. Tem gente que só faz barulho. Caminha todo torto. Chega aqui no ambiente de prestar culto a Deus, adora como se nada tivesse acontecido. Que tom que é esse negócio? Dá um dó maior então. Palavra varão, varoa, se conserta, põe a vida no altar, abre mão do pecado, abre mão dessa bebida, abre mão do cigarro, abre mão da pornografia, abre mão. Aí ele vai embora para casa e fala assim: essa palavra não foi para mim não. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o Robson faltou. Aí o irmão sai da igreja e fala assim: estou falando do homem por me caracterizar por homem, tá, irmãos? Vai embora para cá e fala: essa palavra não foi para mim não, foi para o Robson. Tenho certeza, se o Robson tivesse vindo. Sabe o que é isso? É uma pessoa que só faz barulho, mas não tem a presença de Deus. E aí nós queremos cobrar a Deus em quê e de quê? Nós queremos falar com Deus o que sobre o que? Os filisteus entram no arraial. Tem um momento de morte muito grande. Foram mortos mais de 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias, foram mortos. Mas você vai entender onde eu quero chegar. O povo está pagando por o erro de um sacerdote. O povo está pagando pelo erro da descendência do sacerdote. Só que nós nunca podemos esquecer
que o juízo vem de Deus. Existem pessoas que sofrem consequências na vida por erro de alguém. Existem pessoas que estão pagando o preço de alguma coisa na sua vida por erro de alguém. Por alguém que não pensou, por alguém que não se posicionou, por alguém que entendeu que não ter caráter não tem problema, foi lá e errou e você está sofrendo as consequências. E aí a nossa oração é: Deus, isso não é justo comigo. Como é que isso pode acontecer comigo? E vamos colocar Deus na parede. Mas Deus, por favor, Senhor, faça alguma coisa. Faça assim, assim, faça assim. Deus não recebe ordem. Deus continua sendo Deus para julgar todas as nossas causas. Só que a forma dele trabalhar não é a mesma forma que nós raciocinamos. Aí as situações vão ficando complicadas. As dificuldades vão se apertando. Parece que a presença agora não existe mais. Parece que a voz de Deus não fala mais, não ecoa mais. Olha o que o texto vai dizer. Os filisteus pegam a arca. Vem cá, Eduardo, dá para você vir aqui? Vem cá, Leão. Traz a sua cadeira, Leão, consegue? Quem lembra daquela história que Davi tenta tirar a arca para trazer de volta para o meio dos hebreus? E no meio do caminho um dos bois tropeça, e Uzá vai tentar colocar a mão na arca. Quando a arca bate na mão dele, ele é queimado instantaneamente. Aconteceu isso, porque não podia tocar na arca ninguém que não tivesse a autorização. Está lá, Levítico, está escrito. Só quem tinha autorização para andar com a arca eram os levitas, correto, Leão? Você que estuda teologia? Tô certo mesmo? Beleza. Só que agora, Leão, os filisteus venceram os israelitas. E eles decidem fazer o quê? Pegar a arca e levar para Asdod. Você vai pegar sozinho, rapaz? Tá junto, né? Eles pegam a arca. Interessante, não acontece nada com eles. Nem emagreceu o Du. Tão firmes. E eles levam a arca até Asdod. Só que chegando em Asdod, eles colocam a arca no templo de Dagon. Aqui fica bonita a história. Aqui a história fica muito bonita. Ô Valdão, vem cá me ajudar. Você é grandão. Lembrando os meninos que querem jogar futebol com a gente, Valdão é nosso zagueiro, tá? Continua insistindo. Fica do lado da cadeira lá pra mim. Fica do ladinho da cadeira ali. Aqui está a arca. E aqui está o Deus daquele momento. Dagon. Era uma estátua alta, imponente. Eu não quero entrar no mérito de quem era o Deus, quem não era, porque isso não importa para esse momento. Você vier na escola bíblica, eu explico, combinado? Carol, se quiser acompanhar comigo, capítulo 5, a partir do versículo número 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Os filisteus estão dizendo o seguinte: nós vamos colocar a arca que simboliza a presença de Deus do lado de Dagon. Porque isso é uma forma de dizer assim: a arca de Deus, o Deus de Israel, agora está se submetendo ao Deus de Dagon. O Deus de Dagon é mais forte que o Deus de Israel. O Deus de Dagon venceu o Deus de Israel, e agora nós temos todo o poder sobre o Deus de Israel. Vou te clarear isso. Aqui é você de frente com um grande problema. Aqui é você passando uma grande luta. Aqui é você com a sua casa em guerra. Aqui é você com os seus sonhos totalmente parados e estéreis na sua vida. Aqui é você diante de uma grande muralha. Aqui é você com o tipo de problema que você está passando, porque o diabo quer mostrar para Deus que o seu Deus não é mais forte do que
O diabo quer te colocar de frente com algumas pessoas para te humilhar e dizer o seguinte: você não é crente, então faça alguma coisa. Você não serve a Deus, você não abre mão, não sei o que, então faça alguma coisa. Olha o que o texto diz. 3. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra. Dobre o joelho, por favor, Valdão. Você consegue colocar a sua testa no chão? Obrigado, Valdão. Mateus, um ótimo ator. Aguenta só um pouquinho aí, Valdão. Aguenta aí, Valdão. Quando o povo acorda de manhã, eles entram lá no templo de Dagom. A arca está na frente do Deus Dagom, mas o texto nos diz que o Deus Dagom está com o rosto em terra. A minha Bíblia diz o seguinte: que o rosto em terra significa um ato de humilhação. Deus já está dizendo para os filisteus: esse seu Deus não é de nada, não pode com nada, porque se eu entro no ambiente, qualquer Deus frajuto cai por terra. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se alguém está tentando te humilhar, te parar, te deter, o teu Deus ainda essa semana vai provar quem Ele é na tua vida e na tua história. Obrigado, Valdão. Fica de pé. Gente, ele é tímido. Tá perdendo a timidez, né, Valdão? Vamos para a Bíblia. A primeira intenção era se submeter Deus a Dagom. Se Dagom fosse assim raquítico, você voltou para a academia? Eu só não vou falar que ele está ofertando na academia, porque é do patrão dele, né? As pessoas não iam falar nada. Mas Dagom era um dos principais daquele momento para os filisteus. Primeira noite, Dagom cai de joelhos na frente da arca de Deus. Rapidamente eles entram no ambiente. Não entendem o que está acontecendo, Valdão. Eles erguem o Deus Dagom e voltam ele para sua posição de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã de novo, agora eis que Dagom estava caído de bruços. Pode deitar, Valdão. Deita. Finge que está na sua casa. Vira para cá. Isso. Finge que você está deitado esperando o café da manhã na cama que a Priscila vai levar. É profético, meu Deus. Dagom estava caído de bruços. Diante de quem? Da arca do Senhor. Estava caído diante da arca do Senhor. Eles estão olhando para aquela situação. Como isso? Como? O que aconteceu? O que está acontecendo com o nosso Deus? O que está acontecendo com o seu Deus? É que ele só fala hebraico, por isso que eu... Olha o detalhe. Pode dar risada, eu vou dar risada. Estava caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas. Mãe Maria Helena, pega a faca para mim, por favor. O Valdão deve estar pensando assim: esse meu pastor é muito doido.
Olha o que Deus fez agora para provar para o povo filisteu que Ele era um Deus que cumpria o que Ele fala e que entrava em juízo por causa do seu povo. Não era por causa de Eli, o mau sacerdote. Não era por causa de Ófni e Finéias que corrompiam no templo. Não, Deus entra em juízo pelo seu povo. Presta atenção nisso. Para de olhar para uma pessoa e querer levar aquela vida da pessoa em juízo. Não, Deus não faz por ela, Deus não faz por você. Deus faz pela palavra de Deus, para que através de mim e de você Ele honre cada uma das suas promessas. Não é porque onde você trabalha tem uns cabeção que não vivem a palavra. Não é porque na escola tem os crentes 007 que ninguém sabe que ele é cristão. Ei, é pelo Deus que você serve, querido. Não há nenhum mal, não há nada que possa parar a ação dele para nós e por nós. O que Deus está dizendo para os filisteus agora? Com a cabeça cortada, Deus está dizendo para os filisteus: eu tiro o poder do Deus de vocês. Com os braços cortados, Ele está dizendo o seguinte: eu tiro a ação dos deuses de vocês. Sabe o que a Bíblia vai falar? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Deus é o Deus, Ele é o juiz de todas as coisas. Sabe o que acontece agora? Ninguém mais quer ficar com a arca, porque eles entenderam, caíram a ficha, que aonde a arca entra, gera problema. Precisamos tirar a arca, precisamos fugir com a arca. Mandaram para a cidade tal. Corre, pega a arca vocês dois. Vai no corredor. Vamos levar a arca embora. Vamos levar. Vai do Zodo, bora do. Vamos levar porque a gente não quer mais a arca, porque a arca nos trouxe problema. A arca nos trouxe luta. O texto diz que quando a arca caminhava pelas cidades, o povo começava a ficar doente. Começaram a nascer tumores, ratos começaram a entrar nas cidades. Deus está dizendo o seguinte: não mexe comigo, porque comigo ninguém pode. Se alguém está tentando contra você, fique tranquilo. Não é com você que ela está brigando, é com o seu Deus, é com o seu Senhor, é com o seu Salvador. Pode me levantar, Valdão. Tá dormindo já. Obrigado, Valdão. Deus abençoe, viu? Pode ir pro seu lugar. A Priscila fica aqui babando, né? Meu marido. Meu marido. E eu preciso falar com pessoas que talvez você ache que está sofrendo a consequência de alguém na sua vida. Pega essa, Lucas. Nós já conversamos de manhã, né? Eu vou falar porque ninguém sabe o assunto mesmo, né? Fica mais fácil, né? Ai, mas parece que estão mexendo comigo, estão me acusando, e eu estou sofrendo uma luta tão grande, tão dificultoso. Para de ser vítima, para de ficar nhenhenhen. Ai, não, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais. Como aquela irmã uma vez disse assim: eu não vou mais para a igreja, porque quanto mais eu vou para a igreja, mais me vem problema. Pensa nessa cena comigo. Vem cá, Jefferson. É membro novo, já tem que... Presta atenção que isso é muito sério.
Tem muito crente que não consegue entender que o ambiente que você está enfrentando de luta é porque é um processo que você está vivendo para aquilo que Deus já está realizando. Você não vê, mas o diabo está vendo. Aí você está vivendo aqui, o diabo está vindo do lado. Você achou que ia ser bom, né? Tem que fazer os papéis difíceis primeiro para pegar os melhores, né? Você está trabalhando, fazendo, gerando o teu projeto, o teu sonho, mas o diabo está aqui enxergando o que acontece materialmente, mas o que acontece no reino espiritual. Enquanto você está aqui lutando, almejando, Deus está trabalhando a seu favor. O diabo vai tentar te segurar, ele vai tentar te parar, ele vai tentar fazer com que você fique anestesiado pela dor, pela luta, pela dificuldade. Mas existem anjos trabalhando ao teu favor. Você não está vendo, querido, mas Deus precisa uma hora fazer com que você crie casco e compreenda que quando Ele se levantar, não há Deus, não há impedimento que irá te parar para viver o que Deus já te prometeu. Quando vier luta, quer um conselho? Para de choramingar. Quando vier dificuldade, se posiciona e começa a declarar: Deus, a luta está grande, mas o diabo vai vir, mas a minha vitória é maior, aquilo que eu vou viver é maior, é grande. Estou me sentindo chique. Obrigado. Deus acabou de mostrar para esse povo que com Ele não se mexe, não se brinca. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: com o seu Deus não se mexe, não se brinca. Para que Deus seja o seu juiz em todas as coisas, eu só vou deixar um conselho para você: se posicione como um servo. Não seja como Eli, Ofni e Finéias, que só fizeram barulho, mas não tinham a presença. Permita-me falar isso com todo o respeito possível. Existem muitos ambientes que estão cheios de barulhos, mas não tem a presença. Estão cheios de ambientes com pessoas profetizando, mas deles mesmos. Nós não falamos daquilo que nós não vivemos. Na escola bíblica é mais fácil porque eu posso contar alguns casos verídicos, como eu contei hoje de manhã. O pastor Denis e a pastora Thalita foram em uma igreja. Chegando naquela igreja, o pastor Denis é grandão. Tem hora que ele está com barba, tem hora que ele está sem barba. Ele estava lá. Foi isso, pastora Thalita? Tem pessoas que só geram barulho. Pediram para o pastor Denis, que é meu irmão, ficar de pé. Foi isso? O que disseram? Ó. Pastor Denis, pastora Thalita, visitando a igreja de uma pessoa. Levanta, Denis. Acho que deve ter chamado de grandão, né? Você grandão, barbudo, tenho algo para você. Deus me diz que está te livrando do tráfico. Irmãos, eu conheço meu irmão. Deve ter subido um sangue aqui assim nele. Só que por ser servo de Deus, ele decidiu não arrumar problema, envergonhar o evangelho. Eu falo isso para as pessoas que vão atrás de profetas, que vão caminhar buscando pessoas que falem algo de Deus para a sua vida. Satanás é tão estrategista que ele gera barulho, porque existem pessoas que estão atrás de barulho.
Barulho não põe medo nem no Satanás, viu? Obrigado, amor. Eles não tinham ido buscar revelação, eles foram visitar, tá, irmãos? Inclusive nesse dia eu sabia que eles estavam lá. Eu preciso te ensinar algo. Deus fala com você. Deus se manifesta em você. Lá era a arca. A arca não existe mais. Foi banida lá no livro de Jeremias, capítulo de número 3. O texto diz que a arca não vai mais existir, porque nós vamos carregar a arca. Ou seja, eu e você carregamos a presença. Então não precisa estar preocupado com o barulho, não. Vinícius, o que eu me preocupo é estar em um ambiente, exercendo a minha função de servo. O que um servo faz? Ele está disponível ao seu Senhor, ele está pronto ao seu Senhor, porque quando o seu Senhor se manifesta, quando a graça, a glória dele vem na casa, o meu corpo não aguenta, me dá vontade de pular, de correr, de gritar, porque eu sei que o meu Senhor continua de pé. Eu sei que o meu Senhor continua vivo. Não foi os meus pecados, não foi as minhas transgressões ou as minhas doenças que mataram o meu Deus. Só foi um processo. E ao terceiro dia esse Senhor ressuscitou. É isso que nós cantamos aqui nesses 35 minutos de louvor. Ele ressuscitou. Eu quero que você volte para a tua casa hoje compreendendo isso. Nada é maior que o seu Deus. Talvez o seu problema virou uma idolatria na sua vida, viu? Lembra do Jefferson. Deus, é o outro Jefferson, tá? Não é você não, é aquele. Nós saímos para almoçar, sentava à mesa. Pastor, é que eu tenho um problema. Pastor, é que eu tenho um problema. 1h30 de almoço, Vinícius. Você não falava, acho que tinha uns 25 problemas, cada dia que a gente almoçava. Aí teve um dia que estava eu, ele e o pastor Heber. Ele começou, pastor, tem um problema. Eu falei, cala a boca, Jefferson. Para de falar de problema, meu. Não foi assim, Jefferson? Chega, meu. Seu Jesus é maior que sair tudo junto. Hoje ele fala, pastor, eu não tenho mais problema. Mas eu queria te contar um negocinho. Tem gente que está colocando a arca, Deus, diante do trabalho, porque o seu trabalho virou seu ídolo. Aí você não prospera, você não está na sua casa e não vive nada. Tem gente que coloca Deus na frente de um ídolo secular. Porque fulano disse, porque o cantor tal disse. Seu Deus não é maior do que isso? O fulano é tão bom que morreu num quarto sozinho por excesso de droga. Seu Deus foi para uma cruz por amor a você, e ao terceiro dia ressuscitou. Olha só que lindo. Nós optamos aquilo que é mais fácil, carregar o nosso ego, apalpar o nosso ego e tratar isso como o nosso ídolo. Deus está dizendo para nós hoje através da sua palavra: não há nenhum ídolo que você carrega que seja maior que o Deus de Israel. Não há nenhuma situação que você está passando que o seu Deus não possa resolver. Não há nenhuma porta fechada que o seu Deus não possa abrir. Não há nenhum sonho que você tenha que o seu Deus não possa realizar. Sabe o que ele pede? Ei, só se posicione e seja servo. Fica tranquilo que o restante está comigo. Aí a gente vai vivendo um dia depois do outro, se posicionando, não vendendo o nosso caráter, mas conhecendo que sempre quando estamos na presença de Deus,
nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor: a nossa vida, nosso coração, o nosso ser. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda com a luz acesa, gostaria que nós orássemos. Analise já nesse ano de 2024 aquilo que você tem vivido como um impedimento muito grande na sua vida, aquilo que para você tem sido uma barreira e que você não percebeu, mas virou um ídolo. Talvez o medo das consequências do reino e do evangelho, do que as pessoas vão falar de você, virou seu ídolo. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e, antes de orarmos, refletisse sobre isso. A faculdade que você faz não é maior que o seu Deus. A sua esposa não é maior que o seu Deus. O seu esposo não é maior que o seu Deus. Tem gente que idolatra a família e esquece de Deus, que Deus deu a família. Tem gente que idolatra o dinheiro e esquece que o Senhor pode dar muito mais, se você simplesmente não deixar que Ele seja o seu Senhor. O que você está carregando que não é seu, analise-se isso em nome de Jesus. Tenha esse tempo para refletir. E entenda que o local em que você colocar o nosso Deus, Ele vai fazer o seu ídolo cair por terra. Ele vai fazer com aquilo que você tenha colocado em primeiro lugar seja destruído, para que Ele direcione a tua vida, a tua história, a tua caminhada, o teu ser. Pessoas que passaram por relacionamentos passados. Deus está falando com alguém aqui e está carregando essa história que você viveu. Foi um namoro que marcou você, e você não quer abrir mão porque você ainda não entendeu que acabou, porque não é isso que Deus tem para você. Há pessoas que carregam histórias de um emprego antigo, achando que todos os empregos vão ser iguais. Por isso você tem dificuldade de crescer na empresa onde você está, porque você olha para o passado, e o passado tem sido o seu ídolo. Pessoas que sofrem com problemas de cunho ministerial. Pessoas que acham que é o melhor no que faz, mas na realidade você não é nem algo bom no que faz, porque você se tornou o seu próprio ídolo. Deus está hoje tirando os altares e se tornando o Senhor da sua história e da tua vida. Eu sei que essa oração não é uma oração que a gente vai fazer muito alta, com volume, mas a minha expectativa é que você ore e seja curado hoje, para que esse ídolo caia por terra em nome de Jesus. Faça a sua oração, querido. Pode apagar a luz, por favor. Faça a sua oração. Algumas pessoas dizem que no coração a gente não manda, mas a Bíblia fala que o coração é enganoso. O Senhor quer te curar hoje. Que aquilo que é ídolo na sua vida hoje caia. Tenha a cabeça cortada, os braços cortados, porque não vai ter mais poder sobre a sua vida e nenhuma ação sobre a sua vida. Deus vai operar até através dos seus medos, porque Ele vai transformar esse medo em ousadia e muita coragem. Mas Deus, como eu vou viver sem isso? Não se preocupe, Deus vai ser o teu auxílio para todo momento e todo ambiente. Deus vai ser aquele que vai te apoiar para esse novo momento da tua vida e da tua história. Mas os meus negócios, Senhor, como serão? Confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Deus, nós clamamos a tua presença nesse momento. Nós clamamos o teu poder nesse momento, Pai. E partindo de mim, Senhor, de nós aqui que estamos no altar, se algo, Senhor, ou qualquer coisa que colocamos em primeiro lugar como ídolo das nossas vidas, que colocamos em um pedestal, Senhor, e muitas vezes
deixamos o nosso Deus de lado, porque confiamos mais nisso do que no nosso próprio Deus. Que esses altares possam ser destruídos nesse momento, Pai, para que possamos caminhar, Pai, vivendo da Tua justiça, vivendo do Teu juízo sobre as nossas vidas, Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus tão poderoso, que o Senhor trabalha nos detalhes da nossa vida. Por mais que essa pessoa possa estar imbuída, Senhor, num cenário tão pesado e tenebroso de dificuldade, de luta, que não vê para onde vai sair, mas, Pai, eu declaro em nome de Jesus, que a partir deste momento, Pai, essa estátua, aquilo que virou como uma estátua para essa pessoa, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que todas as prisões, Senhor, que tem amarrado essa vida, seja agora quebrada e encerrada em nome de Jesus Cristo, Pai. O desejo do meu coração, Pai, é que nas próximas semanas já deste ano de 2024, o ano do transbordar, que aquilo que começou em nós não vai terminar em nós, que agora se multiplique, Pai, sobre a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, sobre as famílias, sobre os filhos, as filhas, os pais, as mães, Senhor, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças, Pai, que todos nós possamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, viver e ter como Senhor o Deus único das nossas vidas, Pai, o Deus que é santo, o Deus que é santo, o Deus que é santo, o Deus que é santo.